Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, queridos ouvintes da Rádio Unaerp. Eu sou Francine Rodrigues, estudante da 8ª etapa do curso de jornalismo daqui mesmo da Unaerp e administradora do blog Querida Vila, no Facebook e no Instagram. Lá eu posto de tudo um pouco sobre o nosso querido bairro da Vila Tibério. Então, não se esqueça de dar uma passadinha por lá e curtir a nossa página no Face e de nos seguir no Insta, tudo bem? E falando de Vila Tibério, agora estou recebendo nos estúdios da nossa rádio, para uma entrevista ao vivo, o editor e jornalista responsável pelo Jornal da Vila, Fernando Braga. Tudo bem, Braga? Tudo bem. Então tá bom. Bom, para quem não conhece o Fernando Braga, ele é jornalista formado, trabalha desde março de 75 com o jornalismo impresso. Teve passagens nos principais jornais de Ribeirão Preto, e com mais de 40 anos de profissão. Braga, você pode falar um pouquinho dessa sua trajetória na imprensa de Ribeirão? Sim, claro. Então, a minha trajetória assim, sempre foi com impresso. E comecei no Diário, depois fui para o Diário da Manhã, Diário de Notícias. Participei assim, da fundação no primeiro ano da revista Revide, do jornal Contudo, que foi um jornal alternativo aqui nos anos 80. Trabalhei também no jornal A Cidade e trabalhei ultimamente no jornal Verdade. Foi o último lugar que você trabalhou, antes do Jornal da Vila? Não, trabalhei ainda um pouco no jornal A Cidade, depois disso também. Depois que eu saí do Verdade, ainda trabalhei mais um ano no jornal A Cidade. Entendi. Falando em Jornal A Cidade, né? Como que você recebeu a notícia de ontem que foi lançado a última versão impressa deles? Com tristeza, né? A gente sempre fica triste assim com a morte dos veículos impressos, né? Eu acho que eu que sempre vivi minha vida toda dedicada aos impressos, é com tristeza, né? Que a gente vê o fechamento assim, de jornais. Tanto assim do lado da fonte de informação, como do lado dos profissionais que perdem postos de trabalho, né? Uhum. Bom, agora a gente só pode desejar, então, boa sorte para o online, né? E esperar que ele siga ainda por muitos anos por aí, passando informação para Ribeirão. E também arquivando nossa história. Que, falando de história, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Jornal da Vila, mas antes de falar do jornal em si, você pode passar assim, um breve resumo de como começou a Vila Tibério? A Vila Tibério começou assim, o João Franco de Moraes Otávio era dono da Fazenda Monte Alegre. E ele, antes de vender para o Schmidt, é uma curiosidade, assim, ele era escravagista e ele não entendeu aqueles tempos modernos que viria com a abolição da escravatura. Então ele não conseguia entender como que eu vou ter que pagar pelos caras trabalhar, sendo que eu comprei o escravo, aquela mentalidade daquela época. Uhum. Então ele resolveu vender a fazenda. Só que antes de vender, ele doou algumas áreas para os genros, para as filhas e genros. A área da Vila Tibério atual, ele doou para o genro dele, Tibério Augusto Garcia de Sene. E o Tibério começou assim a vender, ele doou em 1880. Sim. 1880. Em 1800 e aí o Tibério começou a vender lotes, glebas grandes, tipo chácaras. Em 1883, é uma data importante, que chega a ferrovia em Ribeirão, chega a Mogiana. E em 1885 começa a funcionar a estação da Mogiana, que é em frente ao bairro da Vila Tibério. E ele, que já vendia lotes ali, começou a ter procura por lotes menores, lotes urbanos. E ele começou a vender assim, lotes para os ferroviários. Tanto os ferroviários que trabalhavam em linha, né, que trabalhavam fazia dentro do trem, né, o maquinista, o foguista, o cobrador,
que era picotava os bilhetes, Bilhete. até os funcionários da estação também. Tinham muitos funcionários. Do outro lado da estação, que era o centro da cidade, era muito valorizado. Era muito caro o terreno lá e já estava todo ocupado. Então essa procura foi por esses lotes assim urbanos atrás da estação, que era a Vila Tibério ali. E o pessoal começou assim, onde você mora, ou onde você vai comprar, tal, na Vila do Tibério, porque ele que comercializava. E naquela época não tinha ainda loteamento, não foi um loteamento como hoje. Hoje, para você fazer um loteamento, você tem que entrar na prefeitura, você tem que apresentar um projeto. Naquele tempo ele foi vendendo, simplesmente foi vendendo e aí teve o arruamento e foi vendendo. E ele era uma pessoa assim de visão. E ele era de visão, e ele era agrimensor. Então ele tinha visão de terras, né, de divisão de terra e tal. E tanto que ele tinha visão que ele montou também uma olaria. E ele vendia tijolos, vendia telhas. Então ele vendia o lote e ainda vendia o tijolo para o cara construir. Tinha muita visão. Ele foi vereador em Ribeirão. Ele foi vereador na 7ª legislatura, né? Na 7ª. E ele morreu em 1900, né? 1900. E daí, então, daí com o tempo, foi a vila se tornou... Se oficializou Vila Tibério. Vila né? Tibério. E com a chegada da Antártica, em 1911, aí o bairro adquiria assim, uma característica bem de operário. Um bairro de operários. Teve o antigo Banco Construtor também, que montou a indústria pesada ali na Joaquim Nabuco, ali embaixo, também na parte baixa da Vila Tibério. Então, ficou um bairro bem de operário mesmo no início. Certo, e também teve alguns imigrantes, mas depois, a característica era de ser operário. Então, eu tenho uma tese de que o substrato da Vila Tibério é de portugueses, que vieram com a Mogiana, que vieram de Campinas. Então eu tenho relatos de famílias que a família veio de Campinas de origem portuguesa. Então os primeiros que vieram foram os portugueses. Depois, os italianos que moravam nas fazendas nos arredores de Ribeirão começaram a migrar para a cidade. E grande parte deles vieram para a Vila Tibério, atraídos principalmente pela Antártica. Pela Antártica. Olha que interessante. Bom, agora você já sabe um pouquinho da história da vila. Então, vamos agora falar com o Fernando Braga como morador, como admirador da vila. Fernando Braga é original da vila? Como que você chegou lá? Na verdade, eu nasci nos Campos Elíseos. Nasci na Santa Casa. E morei ali os 2 primeiros anos na rua Goiás, depois na rua Marquês de Pombal. Aí minha família mudou. A gente morou assim, inicialmente na Travessa Laureano. É uma travessa no final da Epitácio Pessoa, bem lá embaixo, assim, perto da Via Norte. Aí depois a gente foi para Luiz da Cunha, onde meu pai morreu em 58. Aí depois morei onde foi o Cine Marrocos. Antes tinha um casarão, minha avó morava lá. Aí depois eles pediram um casarão, era alugado, né? Pediram um casarão para construção do cinema. Aí moramos em várias casas. Aí minha mãe mudou para Mariana Junqueira, abriu um salão, ela tinha um salão de beleza, Dirce Cabeleireira, né? Na Luiz da Cunha. Aí ela mudou para Duque de Caxias e nós mudamos para Mariana Junqueira. Aí quando eu casei, eu voltei, morei na Barão de Cotegipe. Aí depois eu saí de novo, morei na Vila Seixas, aí eu separei e voltei para Vila Tibério. Olha, agora está estou na Monte Alverne. Na Monte Alverne. Estou até hoje. Olha aí. E falando sobre o jornal, então, Braga, como e quando começou? O jornal começou assim, eu trabalhava no Verdade, o Tony começou assim a apresentar ele estava com câncer, né? Tumor na cabeça, então começou assim, ele vai morrer. A gente sabia que ele não se tratou, ele não fez quimioterapia, não fez cirurgia, não tinha jeito. E eu tinha um projeto
de fazer um jornal da Vila Tibério. Só que eu sempre tive medo da parte comercial, né? Uhum. Como que eu vou viabilizar? Tem que vender o anúncio, não é minha praia, não é o meu negócio. Meu negócio é fazer o jornal. Jornalista não sabe vender, né? Então, foi assim... inicialmente, aí a água bateu, né? Falei, vamos fazer. Comecei, minha irmã me ajudou, assim, a comercializar na época. E aí o jornal foi indo. Começamos preto e branco, com 8 páginas, sempre mensal. E estamos aí, assim, são 13 anos completos. Agora em outubro, né? Em outubro, sem falhar nenhum mês. Olha. Nós não falhamos nenhum mês, assim, são 156 números, é só dividir por 13 que você vai... Olha, e qual que é a tiragem do jornal? A tiragem de atualmente? 10 mil. E como que é a circulação? Como vocês divulgam Ele é isso? distribuído mensalmente, né? Ele é distribuído casa a casa, todas as ruas, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. E além da Vila Tibério, a gente avança para... Tem a Vila Amélia, Jardim Santa Luzia, Jardim Antártica e assim, parte do Sumariezinho e parte do Monte Alegre. Não dá para fazer todo o Quase. Sumariezinho e Monte Alegre inteiro, com 10 mil não faz. Sim. Teria E você deixa em pontos E estratégicos além assim, disso, a ou gente não? deixa em pontos estratégicos, deixa nas bancas da Vila Tibério e também assim no comércio, em alguns pontos comerciais, alguns, não... Sim. E você pode descrever pra gente quais os assuntos que o jornal aborda, assim? O jornal, ele tem assim basicamente, ele é o histórico, ele pega a história do bairro, sempre assim, resgatando a história e problemas atuais. Então ele pega o que acontece, o que está acontecendo, problemas e atividades também que acontecem durante o mês e também a parte histórica, né, de resgate. E o pessoal gosta, assim, dessa parte histórica do jornal, né? Gosta muito. Inclusive teve uma vez um depoimento de um aniversário de 10 anos do jornal, que eu peguei depoimentos assim de vários leitores, e teve um que foi interessante, que eu achei que foi que o Jornal da Vila resgatou a autoestima do morador, sabe? Que eu achei legal, assim. Que é isso que a gente quer, né? Valorizar o bairro, valorizar a história. E agora também você tá com o Instagram, né? Tá postando... Então, nós estamos fazendo uma quase série... diariamente? Tá diário. No Instagram e no Face também, né? No Facebook também, assim, a gente está... sobre casas da Vila Tibério. Casinhas e casonas e, sei lá, casas curiosas, bonitinhas. Sabe? Eu gosto de acompanhar. Se você não acompanha, vale a pena. Entra lá no Instagram, Jornal da Vila. Jornal da Vila Tibério. Jornal da Vila Tibério. Mas aí você vai ver o logo lá, aquela caixa d'água toda bonita lá, Jornal da Vila. E segue lá no Instagram que tem umas coisinhas legais que ele tá postando. Você que sintoniza a Rádio Unaerp, acompanha a entrevista com o jornalista Fernando Braga, editor e jornalista responsável do Jornal da Vila, do bairro de Vila Tibério. Ô Braga, você me falou agora desse depoimento, né, de um aniversário. Você tem uma outra matéria exclusiva, assim, que você pode me destacar? Olha, matérias exclusivas nós temos várias, né? Assim, acho de maior repercussão foi que o Lima Duarte nasceu na Vila Tibério, que a gente levantou, assim, tanto certidão de nascimento dele, certidão de casamento dos pais. Uma curiosidade rápida, assim, que ele nasceu no dia 29 de março de 1930. Está lá na certidão de nascimento dele, no primeiro cartório. Nasceu à rua Padre Feijó, número 24, Vila Tibério, Ribeirão Preto, Paraná. Os pais deles foram os fundadores do Centro Espírita Batuíra. Os pais dele? Os pais. Na ata de fundação do Centro Espírita Batuíra, está lá na primeira página que um grupo de espíritas reunia-se regularmente à rua Padre Feijó, número 24,
na casa deles, dos pais dele. No mesmo ano. O pai dele foi eleito primeiro presidente no mesmo ano, foi em julho, 12 de julho de 1930, 3 meses depois. Quer dizer, então, a certidão de nascimento dos pais dele é de 27, casaram aqui em Ribeirão Preto. Sabe, assim, ele trabalhou no antigo Banco Construtor, o pai dele trabalhava na Casa Glória, o pai dele morreu, foi sepultado aqui em Ribeirão Preto em 54, o irmão dele, o Geraldinho, morreu em 37, foi sepultado aqui em Ribeirão Preto, sabe, assim, a mãe dele, a dona Pequena, trabalhava no teatro, grupo teatral, trabalhou então ele também trabalhou, sabe, assim, então assim, muitas características e muitas essa curiosidades, né, essa matéria, que prova que ele está aqui também. E é o que mais repercutiu, então, até hoje. Eu acho que sim, né? Que repercutiu, saiu o Jornal Cidade, fez matéria. Chegou o Jornal Cidade? Fez matéria. Olha aí, da Vila Tibério para o mundo, né? Só que ele não reconhece, né? O Lima Duarte não reconhece. O Auriclênides Martins, ele não reconhece que ele nasceu, fala que nasceu no Desemboque. Que seria onde? É um distrito de Sacramento, Minas Gerais. Minas Gerais. Mas sendo que eu levantei, o avô e o pai dele são de lá. E o avô dele era um contador de história, seu Rolo. Várias pessoas conheceram, ele era frequentador do Centro Espírita Amor e Caridade, ali na rua Aurora. E muita gente contou assim, tem depoimentos que o avô dele que era um contador de história. Então, eu acredito que ele chegou em São Paulo contando as histórias do avô, como se fosse dele. E ficou. E aí depois ficou sem graça de falar que era mentira, sabe? Sim. Eu acho que... Mas Lima Duarte, tudo indica que é da Vila Tibério. E quais os desafios, Braga, que você encontra mensalmente para fazer o jornal circular? Eu faço... Tem um pessoal, assim, colaboradores, né? As colunas e tal. Mas eu faço todinho, né? Então, todo mês é um esforço sabe, assim, tem assim, a grande parte é você que faz, assim, eu que faço, fica por conta. Fica por conta, então eu faço a foto, primeiro eu faço a pauta, aí depois eu organizo assim, um espelho para me orientar, então aí eu vou atrás, faço a foto, eu sei o que eu tenho pelo espelho, o que eu já tenho, o que eu tenho que fazer, então tem que fazer foto, tem que fazer a matéria, e é isso, e atrás de anúncio, tem que montar o anúncio, às vezes o cliente quer a aprovação do anúncio e tal. É um esforço assim. E é corrido. É corrido, mas faz parte da minha vida, né? Isso aí. Você gosta? Gosto. O impresso, é o que eu te falei, o impresso para mim, desde menino, a gente gostava de ler jornal, ia tinha a banca de revista, livraria, sabe, assim, sempre vendo livro. O impresso para mim é uma coisa, o Gutenberg para mim é o máximo. E me fala uma coisa, qual que é a importância do jornal para os moradores da vila? Eu acredito que vai em cima daquele depoimento que eu te falei, que resgatou a autoestima. Então, ele sabe, assim, tem um serviço que eu faço, aniversariantes, é legal, assim, mas é um serviço que a gente não cobra, que é a parte do necrológio, dos falecimentos. Então, é importante a gente noticiar que aquela pessoa faleceu, que mora na rua tal, eu ponho a rua, não ponho o número, ponho a data de nascimento, de falecimento, ponho foto. Então, para o leitor é legal isso, que muita gente às vezes fica sabendo que aquela pessoa faleceu por causa do jornal. No jornal que ela toma ciência do falecimento da pessoa. Eu acho que são serviços assim que a gente sabe. E esse resgate da história também, né? Que eu acho que e valorização das coisas do bairro, né? E qual que é a importância do jornal para a sua vida? Para minha vida agora ele é fundamental, né? É fundamental. O que representa o Jornal da Vila para o Fernando Braga? Ele representa hoje a minha sobrevivência também, né? Também, mas principalmente assim minha satisfação pessoal, que é onde eu me realizo, né?
me realizo no jornal, sabe? Assim, é onde eu consigo passar informação, passar a minha opinião, sabe? Apesar que a gente não entra em questões, como eu diria assim, de conflito, sabe? Sim. Mas eu acho que a gente passa legal, assim, a informação. Uhum. E, Braga, tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena ser ressaltada, assim, sobre o jornal? Olha, eu acho assim, eu tenho que agradecer, assim, o anunciante, né, que acredita no jornal, que sempre acreditou. Tem gente, eu tenho anunciante desde o primeiro número, que desde, nunca falhou. Tem anunciantes, assim, são anunciantes, assim, estão sempre comigo, fiéis, e que acreditam que o jornal, da importância do jornal para o bairro, né, que é uma voz, né, a voz do bairro. Ele, de certa forma, se transformou na voz do bairro. Então, é um canal de reivindicação também, né. Então, nós estamos brigando, por exemplo, nesse último jornal, pelo asfalto. Eu acho assim, que a prefeitura não está sendo, como que eu diria, não foi legal com a Vila Tibério. Sim. Então elas asfaltaram todas as ruas do Sumarezinho que dão acesso à Vila Tibério. Então você entra do Sumarezinho para a Vila Tibério, a hora que você entra na Vila Tibério é como se você está saindo do estado de São Paulo e indo para o, sabe, assim, pro interior. O interior, aquele. Aí todo o asfalto todo remendado, cheio de buraco, e o outro lado asfaltado. Então, por que asfaltaram 200 quilômetros na cidade inteira? Na Vila Tibério asfaltaram 3 quilômetros, sabe? É muito pouco, muito pouco. Então, falta essa. Então, nossa briga, assim, atual, uma delas é essa, sabe? Por que não asfalta nosso bairro? O que eles têm contra? Não gosta da Vila Tibério? Então, por quê, senhor prefeito? A prefeitura não gosta da Vila Tibério? A minha travessinha, pelo menos, acho que nunca passou. A Murici. Acho que nunca passou um asfalto. E tem ruas que tem um asfalto de 60 anos. A Monte Alverne, por exemplo, tem um asfalto de 60 anos. Então, você pega em frente o Big e compra, é remendo em cima de remendo. Fica assim, sabe? Nunca recebeu um recapeamento na vida. Recebeu aquele asfalto e acabou, nunca mais. Bom, então fica aí nosso protesto para a prefeitura, né? Dar um olhar para a nossa Vila Tibério, né? Pelo menos no asfalto, para não ter pneu furado, para não ter problemas com o carro. E ter um carinho também, né? Outro problema é o excesso de velocidades, por exemplo, nas preferenciais. Na Jorge Lobato tem gente que anda a 80 por hora. Nossa, lá é perigoso. Jorge Lobato, para você cruzar, é um perigo. Lá é perigoso. Isso é um outro problema que é da Transerp, né? Tá bom. Bom, Braga, muito obrigada. A gente chegou, infelizmente, no final da nossa entrevista. E eu queria te agradecer, né, de coração, por ter vindo aqui, ter participado da nossa entrevista. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Continuamos a contar histórias, registrar fatos lá no nosso blog, no Querida Vila. E se você quiser e se você puder, dá uma passadinha lá no Facebook, procure por Querida Vila. E no Instagram, mesma coisa, Querida Vila. Vai lá, dá um curtir pra gente. E aguardo vocês. Até lá. Muito obrigada, Braga. Obrigado. E até mais. Tchau. Tchau. Rádio Unaerp.